Então vamos lá. Só aqui fazer uma coisa. Ok, perfeito. Pronto, então, conforme o anfitrião já disse, eu sou professor de anatomia e sou cirurgião. E isto tem uma vantagem muito grande, não só em termos pessoais, como em termos de formação aos alunos. Na verdade, quando eu estou a ensinar anatomia, eu estou a ensinar uma anatomia que os futuros médicos, portanto, que os alunos de medicina têm que saber enquanto futuros médicos, porque o médico, o cirurgião, qualquer médico, tem que saber um tipo de anatomia que é chamada hoje em dia anatomia clínica, a anatomia virada para a clínica. E, portanto, aqui está a fotografia do hospital onde eu trabalho, Hospital Universidade de Coimbra, e da centenária, aqui embaixo, da centenária Faculdade de Medicina de Coimbra. Então, eu vou falar-vos sobre a anatomia cirúrgica do esófago, isto é, aquela anatomia que o médico precisa de saber. Anatomia como sendo a base, o alicerce da estrutura do futuro médico. Ora bem, o esófago, como sabem, é um tubo. Um tubo cuja palavra deriva do grego. Oiso e fago. Oiso significa levar e o fago significa, pois, obviamente, levar o quê? Levar a comida, fago, comida para o nosso amigo estômago. Ora, e o esófago é um tubo com características muito especiais. Porque, na verdade, o esófago tem uma localização e um aspecto, uma morfologia, quando se diz em morfologia, anatomia muito específicas, muito particulares. Depois, porque ele é um tubo que atravessa várias regiões anatómicas e, portanto, tem relações muito especiais com estruturas vizinhas. E depois, porque é um tubo que tem uma característica, isto é, tem uma anatomia e uma fisiologia linfática muito especial, muito complexa, com um sentido de circulação imprevisível, o que vai, por um lado, ser benéfico na função normal, vai levar a problemas muito delicados de tratamento quando há, por exemplo, um cancro. Na verdade, esse tubo tem uma morfologia e situações peculiares, porque, ele é um tubo que tem várias camadas, que tem a mucosa, a camada mais interior, epitélio pavimentoso estratificado, é a camada mais sólida do esófago, é aquela onde que nós utilizamos para suporte das nossas estruturas cirúrgicas. Depois, seguir à mucosa, portanto, mais para fora, ele apresenta uma submucosa, com dois reservatórios que nós apelidamos de plexos, venoso e linfático, riquíssimos. E depois tem duas camadas musculares, uma mais interior, circunferencial, que é horizontal, e outra mais superficial, que é longitudinal, a camada longitudinal. Bom, e no início há mesmo fibras musculares estriadas. E à volta há um tecido amarelado com gânglios, que nós aqui vemos alguns. Aqui o esófago está aberto, vemos o interior, é a mucosa lisa, e aqui é um anel, ele está fechado. Portanto, vemos que à volta da muscular existe uma túnica que nós apelidamos de adventícia, mas não é uma verdadeira túnica. Portanto, são aglomerados de tecido célula-adiposo. Bom, então o nosso amigo esófago, é preciso não esquecer que não começa na boca. O nosso amigo esófago começa a meio
do pescoço, abaixo da cartilagem cricoide, e ele tem, por isso, uma parte cervical muito curta. Portanto, esta alturazinha, assim, 5 centímetros. 5 centímetros. Ora, o nosso amigo esófago começa, então, a seguir, portanto, a um plano, mais ou menos, que passa aqui pela cartilagem cricoide, neste sítio, até aqui a faringe, e, portanto, o endoscópio demora cerca de 15 centímetros a chegar ao princípio, orifício superior do esófago. E por isso o gastroenterologista, quando faz um relatório, diz que o doente apresenta um tumor aos 30 centímetros dos incisivos. É assim que ele apresenta o relatório. Então nós aí temos que descontar os 15 centímetros que ele demora até à cartilagem cricoide, para depois vermos, efetivamente, qual é a distância que o tumor está do orifício superior ou da extremidade superior do nosso amigo esófago. Então, daí para baixo, desse plano que passa pela cartilagem cricoide, nós temos uma parte cervical. Depois temos uma parte torácica. Parte cervical. Depois temos uma parte torácica. E, finalmente, vamos ter uma parte diafragmática e depois, finalmente, uma parte abdominal. Portanto, reparem, o esófago passa por diversos territórios. Sob o ponto de vista de relações, é um tubo riquíssimo. Ora, na verdade, o esófago tem apenas 25 centímetros, é um pouco maior que o meu palmo, tem apenas mais 2 centímetros que o meu palmo. É um tubo com 25 centímetros. Parece que é realmente, assim, de repente, que é muito comprido, mas não. 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 Então, o esófago é acompanhado sumariamente por duas estruturas durante muito tempo. Uma delas é a traqueia, em que o esófago está aderente à membrana posterior da traqueia por este tecido, está aderente, está unido por este tecido fibroso, laxo, e mais abaixo, o esófago está um pouquinho em posição paramediana esquerda, isto é, afasta-se um bocadinho para a esquerda, para se relacionar com a face posterior do brônquio principal esquerdo. Então, um tumor, compreendem que um tumor aqui, desta face traqueal do esófago, se estiver numa fase muito avançada do seu crescimento, pode invadir a traqueia e, portanto, inviabilizar a reseção cirúrgica desse mesmo tumor, quer da traqueia, quer do brônquio principal esquerdo. Ora, e é por isso que vocês amanhã, quando tiverem um doente com uma suspeita de neoplasia do esófago, um tumor maligno do esófago, têm obrigatoriamente que, para além da endoscopia com biópsia, para além da TAC, são obrigados, portanto, efetivamente, a fazer uma broncofibroscopia para ver se o tumor invadiu ou não a traqueia e fazer, portanto, além disso, recolha de material, portanto, um aspirado, para citologia, a ver se vêm ou não células tumorais. Bom, então, a outra estrutura que acompanha longamente o esófago durante muito tempo é a aorta. A aorta que primeiro está em posição lateral esquerda, mas depois, como se fosse uma serpente, enrola-se à volta do esófago e coloca-se mais abaixo na sua face posterior. Portanto, ele primeiro é paramediano esquerdo e depois é posterior, não é? Até que, quando atravessa o diafragma, a aorta é claramente posterior ao esófago, que obviamente ocupa então, já na parte abdominal, uma posição anterior à aorta. Então, quais são as relações do esófago
na parte cervical, torácica, diafragmática e abdominal. Ora, este é um corte de cadáver onde vocês veem a traqueia, lá está a membrana traqueal, lá está o nosso amigo esófago atrás. Aqui reparem como é estreito, não é? Este espaço entre o esófago e a traqueia que um tumor facilmente invade. Depois aqui o que é que vemos? Vemos então a glândula tireoide. Bom, e então quais são, além destas relações, o esófago, portanto, tem a traqueia à frente, lateralmente a nossa amiga glândula, o recorrente, bom, e por fora encontramos o feixe vascular nervoso do pescoço, a artéria carótida, a veia jugular, o nervo vago. O esófago encontra-se um pouco, ligeiramente, desviado para a esquerda da linha média, portanto aqui está a traqueia, aqui está o esófago, está um pouquinho encostado, portanto desviado para a esquerda, e por isso é que o cirurgião, preferencialmente, portanto, aqui está o eixo médio, o esófago ligeiramente, muito ligeiramente à esquerda, da linha média, e por isso é que o cirurgião, quando aborda o esófago, sob o ponto de vista cirúrgico, faz através do lado esquerdo do pescoço. Enfim, passa então entre a glândula tireoide, entre o feixe vascular nervoso e vem abordar o esófago. As relações posteriores do esófago. Agora aqui vemos então os corpos vertebrais das vértebras cervicais, portanto atrás do esófago, e por isso é mais fácil dissecar, começar a disseção do esófago pela face posterior do esófago do que pela face anterior, pelo perigo de lesão da traqueia, conforme já dissemos. Então aqui temos mais um slide de cadáver, este é o esternocleidomastoideu, a incisão para abordar o esófago cervical ou para o dissecar no cadáver, preferencialmente, é paralela ao bordo anterior do esternocleidomastoideu. Depois, aí tiramos aqui o esternocleidomastoideu e encontramos o omoioideu, que tem um tendão intermediário, ali, e lá está atrás o nosso amigo esófago. Pronto, cortamos então o tendão intermédio do omoioideu e chegamos ao esófago, ok? Por vezes, para chegar ao esófago, é necessário cortar esta veia, a veia tireoideia média, não tem importância nenhuma, e tracionar um pouquinho o lobo da glândula tireoide para chegar lá atrás ao esófago. Pronto. Então, aqui temos o nosso amigo esófago, o feixe vascular nervoso, a glândula tireoide. Às vezes é necessário laquear a artéria tireoideia superior para chegar ao esófago. Portanto, é outra relação. Ali está a artéria tireoideia superior. Aqui, outra estrutura muito importante que nós não podemos lesar, que é o nervo recorrente, laríngeo, que, como sabem, inerva a maioria dos músculos da laringe que mexem as cordas vocais. Lá está ele, lá está a traqueia, lá está o esófago, portanto, aqui o nervo recorrente laríngeo passa neste ângulo entre o esófago e a traqueia, e mais uma vez o cirurgião deve começar, mais outra razão pela qual o cirurgião deve começar a disseção do esófago por trás, junto à coluna, e não aqui pela frente, porque tem mais risco de lesar o nervo recorrente. Aqui, novamente, outra peça de cadáver, onde vemos a traqueia, onde vemos o nervo recorrente, que não pode ser lesado. Portanto, o nosso espaço de disseção é aqui, é este, entre o feixe vascular nervoso e o esófago. O nervo recorrente tem uma localização variável. O normal em anatomia é a variação, porém, reparem que, na maioria dos casos, ele caminha entre o esófago e a traqueia ou aqui ao lado da traqueia. Portanto, mais uma vez, para mostrar que o plano de disseção do esófago tem que ser junto à coluna primeiro. Outra estrutura que se relaciona
com o esófago, e reparem, o pescoço é um local fabuloso em termos de relações, tem milhares de coisas, milhares de estruturas que é necessário conhecer e preservar durante as dissecções, e o cirurgião precisa de conhecer, e, portanto, o cirurgião precisa de saber muita anatomia para trabalhar bem com eficácia. Portanto, aqui do lado esquerdo, mais uma vez, nós vemos a terminação do canal torácico, que não pode ser lesada, do lado esquerdo, da base do pescoço. Bom, dissemos as relações no pescoço, vamos dizer as relações no tórax. Ora, as relações no tórax são, esquematicamente, sob o ponto de vista pedagógico, podemos dividir em duas partes. Uma parte superior, em que o esófago está então ali atrás da traqueia e do brônquio principal esquerdo, e ainda da artéria pulmonar, do ramo direito, e embaixo, na metade inferior, obviamente, a relação do esófago faz-se com o coração, mais precisamente com a aurícula esquerda. Então, a aurícula esquerda relaciona-se com o esófago, e aqui também, nesta parte torácica, o esófago, lá está a aorta à esquerda, o canal torácico e o sistema ásicos, as veias do sistema ásicos. À direita temos o pulmão, então a aurícula esquerda, a ásicos, o canal torácico. O canal torácico aqui, que está então entre o esófago e a coluna, e que às vezes é lesado durante as excisões do esófago por cancro, as esofagectomias. Bom, e então lá está o canal torácico a subir e depois a terminar no confluente júgulo-subclávio esquerdo. Bom, quais são as relações torácicas do esófago? À direita, quais são elas? Ora, o esófago está ali, sempre rodeado pelos ramos do vago, direito e esquerdo. Agora, a veia ásicos, a crosta da veia ásicos. Então, as relações à direita fazem-se com o vago, com o pulmão, que foi tirado daqui, e com a pleura direita. E aqui vemos no cadáver aquilo que vimos no esquema. O esófago, ali está a aorta atrás, a pinça está a segurar a pleura que foi aqui aberta, uma janelinha. Aqui há ásicos, que vai ali assim. Novamente há ásicos. Noutro cadáver, vemos o pulmão rebatido para a frente, a crosta da ásicos. Mais uma vez, aqui o pulmão, que agora passou para a direita. A crosta da ásicos, que passa por cima do pedículo pulmonar, que vai terminar na veia cava superior. Quais são as relações do esófago do lado esquerdo? Pois bem, à esquerda é o arco aórtico, a aorta descendente, mais uma vez o vago, o pulmão e a pleura. Bom, e um conceito que este cirurgião holandês propôs, de acordo com o tal como se utiliza para o mesorreto, que é uma estrutura que não é um meso, é gordura, gânglios, vasos, enfim, isso é outra palestra que, se quiserem, um dia posso-vos fazer sobre a anatomia cirúrgica do reto, importante para tratar o cancro do reto. Isso é outro tema, que também tenho falado. É um novo conceito de anatomia do esófago, que é chamado, a existência do chamado mesoesófago. Como vocês sabem, o meso é uma dependência do peritoneu que une uma víscera à parede abdominal posterior e que tem no seu interior artérias, veias, nervos linfáticos destinados a essa víscera. Bom, no caso do mesoesófago, então o Miguel Aquesta diz que o que é que seria essa coisa do mesoesófago? Seria uma fáscia, portanto uma membrana, que embrulhava, que envolve o esófago torácico, que envolve os vasos provenientes da aorta, que envolve os nervos, os linfáticos,
E em esquema seria isto. Portanto, então haveria aqui este esófago e, portanto, à volta do esófago haveria esta fáscia que efetivamente traria os vasos da aorta. E depois, enfim, haveria em torno do mesoesófago uma faixa fina, o perimesoesófago. Bem, isto, segundo o Aquesta, aqui ele, portanto, faz essa publicação e, portanto, uma coisa é certa, há inúmeros vasos que são ramos colaterais da aorta, ramos esofágicos, que nutrem o esófago, que são muito finos, mas dizer que há um verdadeiro meso, penso que é muito exagerado. Mas pronto, é uma curiosidade. Bom, mas o nosso amigo esófago está situado no pescoço. Está relacionado com as estruturas do pescoço. Depois vem por aí abaixo no tórax. Está relacionado no tórax com tudo aquilo que nós acabámos de falar. Mas o esófago é um tubo que vem da boca para o estômago, que vem da faringe para o estômago. Então agora o nosso amigo esófago atravessa o diafragma. E atravessa o diafragma nesta janelinha que é um orifício exclusivamente muscular, que tem 2,5 cm de comprimento e que nós aqui vemos em esquema e que é apenas formado por fibras do pilar direito do diafragma, que, por sua vez, se dividem em dois feixes, conforme vocês veem aqui. O pilar direito, aqui o pilar esquerdo, o pilar direito do diafragma, que se divide em dois feixes. E, portanto, são fibras que vão envolver ali, então... Ora bem, à volta do diafragma, há uma espécie de um selo, uma colazinha, que une, mas não fixa. Reparem, une, mas não fixa o esófago ao diafragma. E é chamada a membrana frenoesofágica, antigamente chamada membrana de Lemay. É uma membrana, nada mais do que isso, que aqui veem o que é que significa nesta disseção que eu fiz. Veem o esófago, veem o orifício diafragmático, veem aqui o cárdia, o estômago, veem aqui o fundo do estômago. Bom, e então a membrana frenoesofágica é este tecido muito fino, muito laxo, que depois se une ao esófago, mas não o fixa. Bom, o esófago não tem serosa. O esófago só tem serosa na parte abdominal e mesmo assim é só na face anterior. Portanto, o peritoneu só o cobre na face anterior. Portanto, o esófago tem a adventícia. Ora bem, é de tal ordem que há autores que põem o problema de que o peritoneu cobre só a parte anterior do esófago abdominal, não é? E, portanto, um tumor T2 aqui na face anterior teria menos agressividade do que um tumor ali na região posterior que não tem peritoneu, porque o peritoneu seria, enfim, um pouco uma barreira contra a progressão tumoral. Bom, então falámos do esófago cervical, do torácico, do diafragmático e agora estamos a falar do abdominal. Reparem aquilo que eu vos disse, isto é uma disseção que tem o peritoneu. O peritoneu aqui está à frente, ou seja, é isto aqui, esta coisa amarela. Faz de conta que nós cortamos agora esta coisa amarela, que é o peritoneu, vai para um lado, vai para o outro e, portanto, como veem, ali atrás não há peritoneu. Havia só aqui à frente. Bom, o esófago abdominal é acompanhado pelo vago anterior e pelo vago posterior, que em cima era direito e esquerdo. E agora falámos das relações do esófago, vamos falar como é que ele é vascularizado. O esófago é um tubo, portanto não é como o baço,
ou como o fígado, ou como o pulmão, que tem um pedículo próprio. Não, o esófago tem vários pedículos, que são pequeninos. Então, a vascularização arterial vem de onde? Vem na parte cervical das tiroideias inferiores. Vem na parte torácica, é proveniente de vasos brônquicos, de vasos esofágicos, vários, provenientes diretamente da aorta. Na parte abdominal, de vasos vindos da gástrica esquerda, artérias esofágicas vindas também do tronco celíaco, portanto, proveniências diversas. Ora bem, esta noção de não haver um pedículo, mas haver vários pedículos arteriais em vários locais, portanto, em que não há um pedículo próprio de grande calibre, mas sim muitos ramos de calibre pequeno, isso facilita o quê? Facilita o trabalho do cirurgião, porque se o cirurgião for dissecando e não fizer uma disseção à vista, como hoje se faz com cirurgia laparoscopia, porque eu opero hoje em dia um esófago, um cancro do esófago por cirurgia mini-invasiva, tanto no tórax como na parte abdominal, tanto por toracoscopia. Então, há a chamada hemostase contrátil, isto é, como sabem, quando nós seccionamos uma artéria, ela contrai-se de imediato e, portanto, isso ajuda a fazer a hemostase. E, portanto, é o chamado espasmo pós-traumático provocado pela tração dos vasos e com trombose secundária e hemostase, que facilita a vida do cirurgião. Mas não podemos abusar. Então, a parede do esófago é riquíssima. Isto é uma microscopia eletrónica de scanning, onde vemos as várias camadas das artérias do esófago. Bom, se as artérias são, como acabei de dizer, como é que são agora as veias? Ora bem, as veias. A drenagem venosa do esófago começa na submucosa, onde tem um plexo riquíssimo. A submucosa é espessa, muito vascularizada, quer do ponto de vista arterial, venoso e linfático. Então, a drenagem venosa começa aí, verdadeiramente, no chamado plexo submucoso, que depois dá comunicação com veias, ascendentes e descendentes, forma um plexo periesofágico riquíssimo, à volta da parede exterior do esófago, e depois drena, no caso do esófago abdominal, para veias gástricas esquerdas, para veias frénicas inferiores, para o sistema ásico na parte do tórax e para as veias, o tronco inuminado, aqui na base do tórax, portanto, para veias também tiroideias inferiores. Bom, de grande importância é a drenagem linfática. Para onde é que drena a linfa do esófago? Primeiro, na parte cervical, para gânglios jugulares. Na parte torácica, para gânglios paratraqueais, portanto, gânglios peritraqueais, paratraqueais, para gânglios intertraqueobrônquicos, na parte abdominal, para gânglios gástricos e do tronco celíaco. Ora bem, a anatomofisiologia linfática é complexa. É complexa e muito imprevisível a circulação linfática, porque, porquê? Para cumprir a função da drenagem linfática tem de haver a microvascularização, tem que ser rica e em rede. Então, a drenagem linfática começa toda também na camada, na túnica submucosa. Aí há vasos linfáticos de grande número, interligados, um plexo riquíssimo. É tal ordem que há mais vasos linfáticos do que capilares sanguíneos na mucosa, na submucosa do esófago. Bom, daqui
existe uma coisa que é raríssimo, praticamente não existe em muitos mais órgãos, que é a existência de vasos linfáticos longitudinais, muito compridos, sempre do mesmo calibre, e, além disso, vasos transversais, mas em menor número e de calibre mais pequeno. Portanto, o que é que isto significa? Que a circulação linfática faz-se mais no sentido longitudinal do que no sentido transversal. E por isso, meus amigos, é que quando há um cancro do esófago, é uma das razões pela qual nós temos que tirar o esófago quase todo. Por causa desta disseminação tumoral das metástases ganglionares ao longo dos vasos linfáticos que se fazem em sentido longitudinal a grandes distâncias. Ora, um tumor do esófago na mucosa pode ter, esse doente tem 1,3% de metástases nos gânglios. E é por causa da riqueza da submucosa, dos linfáticos da submucosa, que se for um T1B, o que é um T1B? É um tumor do esófago que está aqui assim, ilustrado, que já está a invadir a submucosa. Então, vocês percebem, um T1A só está na mucosa. A mucosa tem poucos linfáticos. Um T1B já está na submucosa. Mas a submucosa é rica em linfáticos. Portanto, apesar do tumor ser pequenino, estar só nas camadas mais interiores do esófago, bom, por causa desta riqueza linfática, e cá está mais uma vez a anatomia a justificar a clínica e depois o tratamento do doente, anatomia sempre presente, então a anatomia cirúrgica, a anatomia clínica, então este tumor que invade a submucosa, nestes doentes, já há um risco de disseminação linfática em 22% dos casos. Portanto, 22% dos doentes já têm metástases ganglionares se o tumor já invadiu a submucosa. Bom, ora bem, então, a circulação linfática do esófago tem 3 sentidos. Primeiro, sentido longitudinal, o que é que significa? Vai metastizar rapidamente para gânglios longe do pescoço e do abdômen. Além disso, também há disseminação transversal para gânglios da vizinhança. E, além disso, também há transversal diretamente para o canal torácico. E se isso acontecer, então já há células disseminadas pelo corpo todo. Bom, o sentido da circulação linfática é imprevisível, mas o trajeto é mais vezes longitudinal, 6 vezes mais longitudinal do que transversal. Portanto, a expansão tumoral faz-se precocemente na submucosa, longitudinalmente, com grandes distâncias, ascendentes e descendentes, e pode haver, inclusivamente, ninhos de células que se juntam mais acima ou mais abaixo e fazem novos tumores, além do principal, e dá-lhe esta característica de multicentricidade. E, além disso, com a hipótese de precocemente haver metástases ganglionares à distância. Assim, um tumor dá metástases precocemente para gânglios cervicais e para gânglios abdominais, além, obviamente, de dar metástases para regionais. Bom, é o que aqui mostra este esquema muito bonito, em que vemos então aqui um tumor, o tal T1B, precocemente a dar gânglios, metástases para cima, metástases para baixo. Se for um tumor ou seja, um tumor pequenino dá precocemente metástases à distância. Um tumor maior, além de dar metástases à distância, também dá metástases regionais. Portanto, um tumor maligno ou linfa na região do centro do esófago, na região torácica, dirige-se essa linfa tanto para cima como para baixo no interior da sua mucosa. Se o tumor for na parte superior do esófago, ele dá predominantemente metástases para o pescoço.
Se for um tumor da parte inferior do esófago, dá metástases, sobretudo, para gânglios abdominais. De tal forma que este senhor estudou doentes operados e havia tumores do esófago abdominal que davam metástases cervicais em 27% dos casos. Pelo contrário, tumores localizados no pescoço davam metástases em 12% dos casos já no abdômen. Portanto, a disseminação tumoral ganglionar é imprevisível. E isto todo médico tem que saber. Todo médico tem que saber. Quer se os gânglios forem normais, quer se os gânglios estiverem doentes. Porquê? Porque, como vocês sabem, o gânglio linfático tem vasos aferentes que trazem a linfa e depois a linfa lá é filtrada e sai por um vaso eferente. Portanto, isto é o habitual, mas há variações, ou seja, há casos em que um vaso traz células metastáticas, por exemplo, atravessa por dentro ou por fora um gânglio sem parar, isto é, são chamados curtos-circuitos de vasos linfáticos e, portanto, o doente pode ter metástases em linfáticos, em gânglios, muito mais longe do que o tumor, do que os gânglios que estão ao pé, mais pertinho, os gânglios regionais. Portanto, curtos-circuitos intra ou extraganglionares. Além disso, se o gânglio tiver tuberculose, antracose, já tiver sido submetido à radioterapia, o que é que vai acontecer? Vai haver fibrose e alienização ou metástases maciças e que vão obstruir o gânglio. Então, a linfa, quando lá chega, pelos linfáticos aferentes, volta para trás e não filtra, e então o gânglio não filtra as células e vai fazer metastização à distância. E é isto a base da explicação para uma coisa que se chama skip metástases, também chamadas metástases ganglionares descontínuas, em que, repito, o gânglio regional da vizinhança do tumor não tem metástases, mas os gânglios à distância já têm, por este tipo de explicações, quer por variações do normal, quer por gânglios que estejam já comprometidos, doentes, por estas situações que eu aqui ilustro. E, portanto, isto acontece, infelizmente, em 50% a 60% dos carcinomas do esófago, que têm, enfim, ainda um valor prognóstico desconhecido, mas seguramente que não é bom. Aqui vemos um tumor que lança estes pontinhos vermelhos, que são células metastáticas, que vão então aqui fazer uma obstrução, uma trombose de células metastáticas cancerosas destes linfáticos e que vão fazer contracorrente e metastizar os gânglios. Então, a invasão ganglionar, o que é que a anatomia nos ensina? É imprevisível. E não só a anatomia, também a fisiologia do sistema linfático. É um fator independente de sobrevivência, a invasão ganglionar. É fundamental. A invasão ganglionar tem a ver com características do tumor, depende do local do tumor, do tipo histológico, da penetração parietal, isto é, se o tumor já invadiu camadas musculares e ultrapassou ou não as musculares, e da existência ou não de tratamento neoadjuvante, isto é, antes da operação. A linfadenectomia, isto é, quando nós operamos um tumor, isto aqui é uma fotografia que eu tirei durante uma esofagectomia toracoscópica, vemos aqui um gânglio, este é o nosso amigo esófago, que eu estou a dissecar, nós temos também que levar gânglios, temos que fazer a chamada linfadenectomia, gânglios linfáticos,
ectomia, corte, portanto, remoção dos gânglios linfáticos. Para que é que nós, quando operamos um cancro do esófago, também temos que tirar os gânglios? Porque é um fator que já se sabe que se relaciona com maior sobrevivência, permite um estadiamento adequado e uma diminuição da recidiva local do tumor. Porém, na Europa, apesar disso, não há consenso entre a extensão maior ou menor da linfadenectomia, eficácia versus complicações que isso pode dar. Também não há consenso quanto ao número de gânglios a ressecar, enfim, fala-se em 15, 20. E após o tratamento neoadjuvante, quantos gânglios é que vamos ressecar? E há autores que dizem que essa extensíssima linfadenectomia não influenciaria a sobrevivência. Portanto, isto aqui ainda não é consensual. Uma coisa é os objetivos, outra coisa é a realidade. Portanto, de tal modo que este senhor, em Londres, portanto, publicou em 2016 este artigo. Será que a maior extensão da linfadenectomia dá maior sobrevivência? Melhora o prognóstico dos doentes? Bem, em 600 doentes, ele chegou à conclusão que parece que não influencia a sobrevivência. Porém, há um grande estudo em curso sobre que tipo de linfadenectomia fazer em função do local do tumor, do tratamento neoadjuvante. Portanto, este estudo está em execução, ainda vai demorar bastante tempo. Pronto, então, disse-vos que realmente, para terminar então agora, que o esófago é um tubo que tem características muito particulares, que se relaciona com inúmeras estruturas vizinhas, já que ele atravessa vários locais do corpo, que tem uma anatomia e uma fisiologia linfática complexas e que tem com metástases ganglionares imprevisíveis quando há um tumor e, portanto, com a possibilidade de dar metástases distantes precoces, graças a essa anatomofisiologia e metástases descontínuas. E, portanto, queria-vos dizer que a anatomia sem a cirurgia, estudar anatomia só, sem o interesse, sem estar a ver qual é o interesse que nós temos em estar a estudar isso, portanto, a anatomia sozinha, sem cirurgia, é uma ciência morta. Mas, o cirurgião que não sabe anatomia, ou clínico que não sabe anatomia, cirurgia sem saber anatomia, é uma ciência mortal. E eu queria, portanto, também convidá-los. Não penso que a Lidl é uma editora que no Brasil também existe. Agora, há 2 meses, lancei um livro sobre carcinoma gástrico, com 200 páginas, são 11 capítulos, são 200 páginas, são 23 autores que gostaria, portanto, convido-vos a adquirir e a estudar esse livro. Pronto, e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade, felicidades a todos e estou ao vosso dispor para perguntas e para futuramente algum outro tema sobre anatomia cirúrgica de outro órgão qualquer que queiram. Professor Antônio, muito obrigado pela excelente palestra, muitos comentários no chat elogiando a palestra e realmente foi de grande aprendizado, acredito que para todos nós aqui. Eu acredito que o pessoal aqui do backstage está procurando se tem alguma pergunta, mas acredito que foi muito clara a palestra, então acho que não vão ter perguntas, que a palestra foi muito didática, inclusive passo o agradecimento também do Dr. Márcio Alberto Cardoso, que é o nosso coordenador geral, professor aqui na Faculdade de Medicina de Barbacena, de Anatomia Humana, e ele agradeceu muito a palestra e falou que aprendeu muito com o senhor hoje, que também nessa palestra, e com certeza a gente vai tentar adquirir o livro aí,
que o senhor acabou de publicar, que é sempre muito bom essa troca de conhecimentos, e a gente sabe que nós devemos fortalecer sempre essa ligação lusofona, tanto na parte da medicina. Principalmente na parte de medicina, nós devemos nos fortalecer. Agradeço muito, peço desculpa novamente pelo atraso que tivemos, e espero contar com o senhor mais vezes aqui para palestrar para nós na JAB e outros eventos da Faculdade de Medicina de Barbacena. Ok, muito obrigado. Eu próprio tive a ocasião, já há bastantes anos, de conviver com professores de anatomia de brasileiros, porque eu cheguei, tanto a fazer parte também da Sociedade Brasileira de Anatomia. Havia uma sociedade, a Sociedade Luso-Brasileira, que, enfim, agora, por diversas razões, tem estado inativa, mas que, até por razões económicas de ambos os países, tinha atividade. Nós fazíamos congressos, umas vezes nós íamos ao Brasil, outras vezes vinham os professores de anatomia brasileiros a Portugal. Era o Congresso Luso-Brasileiro de Anatomia. Lembro-me de nomes como o professor Moscovici, do Rio de Janeiro. Enfim, eu, portanto, convivi com vários professores, portanto, alguns já estão jubilados, com muita saudade. Muito obrigado pelas palavras, professor, e desejo ao senhor uma boa noite, um bom descanso, boa tarde aí agora, acredito, e bom descanso, senhor. Aqui são 17h15. 17h15. Muito obrigado, professor, boa tarde, bom final de semana ao senhor, e vamos mantendo contato aí e no WhatsApp. Ok? Muito obrigado a todos. Convido também o professor Antônio Bernardes a ver e assistir as próximas palestras ao longo do dia e a de amanhã também, que nós teremos. E esperamos agora vocês, vamos ao intervalo aí de almoço de 1 hora aqui no Brasil, e em breve a gente retorna com mais algumas palestras do dia de hoje. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Ok, adeus, obrigado. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade.